termos teológicos, os cristãos acreditam que o querubim a quem Deus, o Criador, atribuiu o dom da música, muito antes da criação do ser humano na Terra, era Lúcifer, dito o portador da luz. Ele seria o ministro encarregado dos louvores e corais de adoração nas regiões celestiais. Infelizmente, esse anjo se deixou levar pela vaidade, narcisismo e soberba e acreditou que poderia ser também digno da glória que só pertence ao Pai Criador de todas as coisas. Ele se rebelou e usou inclusive o seu poder e dons para influenciar e corromper, segundo a história, 1/3 dos anjos das regiões celestiais, o que originou a história da sua queda. A partir dessa conexão, convidamos você, mente aberta, para as reflexões sobre os episódios da playlist Conspirações do Mundo da Música, no nosso universo Mente Aberta. Provavelmente os Beatles sejam a banda de rock mais influente e representativa do gênero, principalmente pelo impacto que causou sobre os costumes da sociedade e dos jovens no início da década de 60 e, claro, pelas transformações que as suas músicas provocaram no cenário musical, fora o sucesso de vendagens que tem até os dias de hoje. Uma banda desse tamanho não poderia deixar de ter uma teoria de conspiração relacionada à sua história. No caso, existe a teoria de que o verdadeiro Paul McCartney teria morrido em um acidente de carro em 1966, no auge da escalada de sucesso da banda, e para evitar que essa escalada fosse repentinamente abortada, eles substituíram o Paul por um sósia. Até aí esse plano bizarro poderia ter sido levado adiante sem que ninguém soubesse, exceto os envolvidos nessa trama. Mas como que isso se tornou público e virou uma teoria de conspiração? Quem acredita nela considera que o John Lennon, o Ringo Starr e o George Harrison foram tomados por um sentimento de culpa e passaram a deixar uma série de pistas escondidas nas músicas e nas capas de alguns dos discos da banda depois desse acidente. E aí, alguns fãs acabaram descobrindo e divulgando essas pistas, o que deu então corpo para essa teoria, sem trocadilhos. Qual a linha de tempo no nascimento dessa teoria de conspiração então? Bom, em uma noite de novembro de 1966, o Paul McCartney teria sido decapitado em um acidente de carro que ele teria sofrido na rodovia inglesa M1, depois de sair transtornado de uma gravação onde ele teve uma discussão lá com a banda. Quando souberam do fato, os seus parceiros e os responsáveis pela banda resolveram buscar um sósia para substituir o Paul e evitar, assim, o fim da banda naquele momento de ascensão. Em fevereiro de 67, a revista oficial do fã-clube dos Beatles, que chamava Beatles Monthly Book, mencionava que a banda enfrentaria condições meteorológicas preocupantes na sua turnê prevista para aquele período e apresentava uma frase considerada enigmática. A frase dizia: "Há sempre histórias sobre os Beatles se espalhando por aí." E a revista comentava ainda que um boato varreu Londres de que Paul McCartney teria vindo a falecer em um acidente de carro na M1. Mas, é claro, não há absolutamente nenhuma verdade nisso. Essa era a frase que tinha ali na revista do fã-clube, o pessoal achou aquilo, né, assim, nossa, eles estão colocando essa informação aqui na revista. E, assim, tinha algum fundinho de verdade por trás dessas informações envolvendo acidentes com o Paul nessa época. Ele de fato tinha batido sua moto, mas em dezembro de 65, o que resultou num dente lascado e uma cicatriz no rosto que o pessoal começou a ver ali a partir de 66 nele. E em janeiro de 67, alguém que dirigia o carro do Paul McCartney bateu de fato na rodovia M1. Então, assim, com isso, parecia que logo nos primeiros dias desse boato ele já vinha perdendo força, porque seria bem fácil de esclarecê-lo. O Paul apareceu em público e parecia muito vivo. E os Beatles então lançaram o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, em 67, e a banda seguiu a sua carreira e o seu sucesso meteórico até a sua separação, que tinha sido definida ali em 1969. E justamente nesse ano de 1969, um estudante americano lá do estado do Michigan, chamado Tom Zarsky, ligou para a emissora de rádio de Detroit chamada WKNR
em outubro e pediu que o DJ lá do programa, chamado Russ Gibb, tocasse, ao contrário, a introdução de uma faixa chamada Revolution 9, do álbum branco dos Beatles. O DJ fez isso e aí todo mundo que estava ouvindo o programa testemunhou que parecia ser Turn Me On, Dead Man, que significa me ative ou me ligue, homem morto. Esse DJ Russ Gibb comentou na época que os telefones tocavam sem parar. As pessoas passaram a ligar para a rádio para falar sobre as suas próprias pistas e talvez essa ideia tenha nascido aí a partir de um artigo divulgado um mês antes, lá em setembro de 69, por um estudante universitário chamado Tim Harper. Esse Tim, que não era fã dos Beatles, tinha escrito uma história sobre a morte do Paul McCartney e as muitas pistas que supostamente estariam ocultas em músicas da banda. E assim nascia a conspiração Paul está morto. E quem foi a pessoa que eles escolheram para ficar no lugar do Paul McCartney lá em 66, quando aconteceu tudo isso? Essa teoria aponta que foi um jovem chamado William Campbell, também conhecido como Billy Shears, que era um canadense que venceu um concurso de sósias dos Beatles num programa de TV. Que pistas mantiveram essa teoria de pé? Além de alguns significados escondidos nas capas de 2 discos principalmente, frases ocultas em algumas faixas musicais que só se revelavam quando eram tocadas ao contrário ali no disco de vinil. Então vamos recorrer à tecnologia para não ficar botando aqui imagem de vinil e estressando em cima da tecnologia analógica. Vamos inverter os arquivos aqui num programa especializado nisso para agilizar e a gente checar essa teoria. Então a gente tem um compacto Strawberry Fields Forever, que foi lançado em 1967, na parte final da música, um áudio da voz de John Lennon que foi captado ali acidentalmente, vazou numa conversa que ele estava tendo no estúdio e foi captada pelo microfone da bateria. Nesse áudio, tocado ao contrário, a gente ouve a voz do John Lennon dizendo a frase "Eu enterrei Paul", I buried Paul. No disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a faixa título do disco, a primeira do lado A, termina com a frase "Então deixe-me apresentar a você o único Billy Shears. Let me introduce you the one and only Billy Shears." Era essa frase. E aí, assim, além de Billy ser o diminutivo de William, Shears aparentemente era um dos sobrenomes do William Campbell, que era o sósia canadense que foi escolhido para substituir o Paul McCartney. No álbum branco, lançado em 1968, a música Revolution 9, que foi justamente a citada lá pelo ouvinte da rádio, no início, quando ela é girada ao contrário, a frase Revolution 9 se transforma em "Me ative, homem morto", Turn Me On, Dead Man, como a gente citou. Nesse mesmo álbum branco tem uma música chamada I'm So Tired, que a gente ouve a voz do John Lennon dizendo "Paul está morto, sinto falta dele, sinto falta dele, sinto falta dele. Paul is dead, I miss him, I miss him, I miss him." Há várias outras pistas que supostamente os teóricos dessa conspiração foram encontrando. Tem uma outra interessante já em 1970, na música It's Johnny's Birthday, num disco do George Harrison. Eles gravaram lá uma música em homenagem ao aniversário do John Lennon, que seria no dia seguinte da gravação. Eles já estavam separados, então, em 1970, quando foi lançado esse álbum do George Harrison, mas nessa música, que é uma música de Feliz Aniversário, a gente vê esse trecho quando inverte ali o canto de Feliz Aniversário.
A frase diz: "He never wore his shoes, we all know he was dead." Ou seja, eles estão dizendo que ele nunca usou seus sapatos e todos nós sabemos que ele estava morto. Notem a sutileza que eles estão então se referindo a algo que aconteceu no passado, porque é uma música feita em 1970 falando de algo que dá para ver em 1969, da foto de capa do álbum Abbey Road, que a gente vai falar agora a seguir sobre as pistas que foram deixadas nas capas de disco. Nas capas de disco, a gente tem principalmente dois casos. Primeiramente, a capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lançado no primeiro semestre de 67. Nessa capa, além de trazer na primeira fila de fotografias de pessoas ali, no canto esquerdo de quem olha para a capa, a foto do mago satanista Aleister Crowley, que inspirou muitos músicos ingleses com as suas mensagens ocultistas, ela traz exatamente no lado oposto dessa primeira fileira, do lado direito, o cantor Bob Dylan, que inclusive divulgou abertamente ter feito um pacto na sua carreira. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Nós ainda vemos nessa capa imagens recortadas deles próprios, como se estivessem de luto num funeral. O Paul McCartney está segurando um instrumento preto, o que representa também luto, enquanto os outros membros da banda seguram instrumentos de cor de metal original. O arranjo das flores amarelas forma um instrumento usado por Paul McCartney, que é o baixo elétrico para canhotos. Na contracapa tem uma foto de bonecos de cera da Madame Tussauds, dos 4 Beatles, e o Paul é o único que está de costas para a câmera. E na parte interna do álbum, o Paul está usando uma jaqueta com um emblema que tem a sigla OPD, que, no entendimento do pessoal aí dessa teoria de conspiração, significaria Officially Pronounced Dead, que é oficialmente pronunciado morto. A gravadora, o pessoal da produção diz que, na verdade, esse é um emblema da Polícia Provincial de Ontário, da Ontario Provincial Police. Pensando na questão do Billy Shears, lá do William Campbell, ser canadense, eu procurei, mas não achei se por acaso ele não seria de Ontário, porque aí alimenta mais ainda a teoria. E no disco Abbey Road, que inclusive é o nome do estúdio deles em Londres, onde eles gravavam seus discos, que fica justamente na rua chamada Abbey Road, que é a rua que eles estão atravessando na foto, ela fortaleceu ainda mais essas teorias. No entendimento dos adeptos dessa teoria do Paul is Dead, a foto simboliza uma cerimônia fúnebre, o enterro do Paul McCartney. Nessa foto, a gente vê que o John Lennon está vestido de branco e então ele representa o sacerdote dessa cerimônia. O baterista Ringo Starr seria o agente funerário, ele está todo vestido de preto. O guitarrista, o George Harrison, já está todo de jeans, o que representaria então que ele é o coveiro, pois seria a pessoa que não está ali num traje formal, social, relacionado ao morto. E o Paul McCartney destoa do sincronismo dos outros três, porque além de ser o único que está dando passo com a perna direita, ele está sem sapatos e com os olhos fechados, que é o que ocorre com os defuntos. E aí eles notaram ainda que o Fusca que aparece ao fundo ali da foto na rua, traz na placa a frase 28IF, ou 28 if. If significa se em inglês. Então eles entenderam que essa placa significava que se Paul McCartney estivesse vivo,
ele teria 28 anos, 28 if. Seria então mais uma vítima da maldição dos 27, que a gente cita no episódio sobre o pacto do Robert Johnson. Enfim, os Beatles, a gravadora e os seus produtores sempre negaram todos esses elementos dessa teoria, e nem poderia ser diferente. Existe até um bom motivo para eles negarem, que está relacionado ao tenebroso assassino satanista Charles Manson. Se toda essa teoria fosse verdade, os Beatles provavelmente teriam problemas em admitir que plantaram mensagens ocultas em suas músicas, porque, como foi observado pela revista Live Science em relação a esse assunto, o Charles Manson afirmava que recebia instruções secretas para cometer os seus crimes em mensagens ocultas nas músicas dos Beatles. Ou seja, se os Beatles assumissem que inseriam mensagens ocultas nas músicas, isso os ligaria aos assassinatos e horrores que esse Charles Manson e seus seguidores causaram sob supostamente essa influência bizarra das músicas. Porém, uma coisa não é teoria nessa história toda. A frase dita pelo John Lennon ao seu amigo Tony Sheridan no auge da popularidade da banda em meados dos anos 60. Eu vendi minha alma ao diabo. Ele disse essa frase. Isso está registrado na página 6 do livro The Lennon Prophecy, escrito por um fã da banda chamado Joseph Niesgoda, que foi lançado em 2008, e conforme foi citado originalmente pelo autor Ray Coleman na biografia do John Lennon que ele lançou em 1993. Como sempre nos nossos episódios, na descrição do episódio a gente tem links para quem tiver interesse nos livros e filmes que a gente cita. E você, mente aberta, qual a sua opinião sobre tudo isso? A famosa banda de Liverpool se aproveitou dessa teoria para alavancar o seu mito e o seu sucesso? E a inclusão dessas pistas não teria passado de um golpe publicitário? Ou elas seriam evidências mesmo de uma verdadeira conspiração? Teriam lá os Beatles encontrado nesse William Campbell ou Billy Shears não apenas um sósia com enorme semelhança lá com o Paul McCartney, mas também com a criatividade e o talento à altura do falecido para tocar adiante a carreira de artista? Até o nosso próximo episódio, Mente Aberta.